Yo, 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 meus queridos, yo, que moçabe, yo, sejam bem-vindos a mais um mês aqui, mais uma semaninha de vídeos aqui no Groselha on the Rocks, mas não qualquer semana. Olha minha camiseta, olha minha camiseta. Pra vocês terem uma ideia sobre o que a gente vai falar? Se vocês me seguem no Instagram, e praga, desonra pra todos vocês que não me seguem no Instagram, porque minha voz tá parecida com a do Danhausen. Anyway, desonra, praga pra todos vocês. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Não me seguem lá no Instagram. HackTheBear, @HackTheBear ou /HackTheBear, nunca lembro. Anyway, desonra pra todos vocês que não me seguem por lá. Porque lá eu falei, eu avisei, eu e o Sebastião, meu produtor, que tá aqui do lado, né? Sempre presente, que nem minha sombra. A gente avisou. Outubro é o mês do horror. Aqui no Groselha on the Rocks, meus queridos. Só gibi de horror, só filme de horror, só tudo de horror, mano. O mais terrível, medo, horror e desespero, porque outubro é o mês do Samhain, é o mês de All Hallows Eve, é o mês do Dia das Bruxas, é o mês do fucking Halloween. Sim, sim, meus queridos, Halloween. E eu sei que vocês estão pensando, mas Urso, você odeia os Estados Unidos, correto? Ou você vai realmente celebrar este feriado de imperialistas, este feriado de colonizadores, que aliás nem feriado no Brasil é, né? Nem isso. Mas anyway, você vai celebrar isto? Você agora tem tendências socialistas, né? Se emaranhando nesta seara socialista. Você tem certeza que você deveria estar falando desta data que é característica apenas para os países anglófonos? Em outros tempos eu estaria inclinado a concordar com você, que sabe. Não atualmente. Por quê? Muito simples. Halloween sempre foi uma parada divertida. Fiz curso de inglês em Avaré, eu já fiz curso de inglês aqui em São Paulo, tipo, também, né? Se celebrava o Dia das Bruxas. Aqui no prédio em que eu moro, né? Antes da pandemia, a gente teve um mês de tipo em que as crianças vinham fantasiadas, né? E a gente dava doces para elas. Eu achei mó bonitinho e tal. Mas nem é esse o meu ponto no momento. Qual é o meu ponto? Por que eu estou aqui falando isso? Por dois motivos simples. Primeiro, terror é legal pra caralho. Simples, eu poderia acabar por aí. Eu quero falar de terror, eu vou falar de terror. O canal é meu, eu adoro terror. Eu adoro terror. Sabe, simples assim. Mas tem também o fato que a gente tá no Brasil de 2023 e a gente tá vendo um avanço muito forte de uma certa ala de extrema direita cristã, tá ligado? E eles não gostam dessas porras, eles não gostam de nada que não seja tudo que não é do métier, da linha que eles acreditam, é coisa do demônio. Inclusive outras religiões, como por exemplo as religiões de matriz africana, né, o candomblé, a umbanda, como por exemplo outras vertentes do próprio cristianismo, né, e inclusive as religiões pagãs, né, que são a base, a gênese do Halloween. Você junta essas duas coisas e eu me sinto fortemente inclinado a pensar em ressignificar o Halloween como uma coisa de tipo, como um dedo no meio anti-fundamentalismo cristão, anti-fundamentalismo narcopentecostal, né, meus queridos? Narcopentecostal. Essa nossa forma é uma pequena forma de rebeldia, tá ligado? Mas não deixa de ser uma forma de rebeldia legal, porque tipo, o terror, tal qual ocorre com a comédia, pelo aspecto frontal do terror, ele acaba botando o dedo na ferida de um jeito que o sistema não gosta de que isso aconteça muitas vezes, sabe? Tal qual a comédia, o horror tem essa facilidade em botar na tua cara tudo aquilo que você não quer ver e falar: olha, filho da olha isso aqui, não tem como você esconder. Então, exatamente por isso eu gosto muito
de pensar no terror como uma forma de resistência antimoralista, né? Pensa assim, em 64, quando o primeiro filme do Zé do Caixão, o primeiro filme de terror brasileiro foi feito, a gente vivia uma época de profundo fundamentalismo cristão também, né? Não é para menos que tipo, a gente tá falando do ano em que vai acontecer o golpe militar, né? É interessante você pensar como quando esse filme saiu e ele foi um sucesso, é exatamente porque o personagem era um sociopata, um psicopata, né? Que zombava de tudo que as pessoas, todos os dogmas religiosos, todas as crenças fundamentais, espirituais mais básicas, né? Aquilo que as pessoas tinham como a base da sociedade, da família, sabe, decente, da família cristã, da família de bem. O personagem vinha e falava, apontava o ridículo de tudo aquilo, né? Corta para 2023, a gente está vivendo um novo período, né, de recrudescimento moral, né? A gente teve um presidente que se elegeu na base da mamadeira de que hoje em dia está querendo muito promover uma ideia de o risco do banheiro trans, né? A ameaça trans, criar um novo inimigo que é uma criatura imoral, que é uma criatura deviante, né? De acordo com os paradigmas da família tradicional moralista cristã, né? Para criar um novo inimigo e a partir do medo desse novo inimigo se vender como a opção mais viável, né? E a gente não pode deixar isso acontecer, né, meus queridos? Não vamos. Por isso, por mais que pareça contraditório, não é. E este canal vai passar os próximos dias celebrando o horror, celebrando o medo, o desespero, celebrando tudo de mais tinhoso, tudo de mais satânico, pazuzuesco, mefistofélico, bafomético, meus queridos. Tudo que vem do abismo, então, criaturas da noite, criaturas das trevas, espíritos de iniquidade, espíritos imundos, apóstatas, principados e potestades do inferno, vendo isso aqui. Sejam bem-vindos a este canal, meus ímpios. Groselha on the Rocks é o lugar para vocês verem coisinhas de terror e horror durante todo o mês de outubro. E, para começar, estou aqui em meu local de poder, com minha garrafinha d'água, porque existem várias coisas que metem medo no espírito humano. Fantasmas, vampiros, demônios e pedra nos rins. Terrível, 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 terrível. Estou aqui já limpinho, tendo voltado de outro lugar que reúne o pior que a humanidade pode oferecer para um ser humano, né? Que é a academia de ginástica! A academia de malhação, meus queridos. Máquinas que são indistinguíveis de equipamentos de tortura da Inquisição, de equipamentos de tortura medievais, meus queridos. Leg press, esteira, bicicleta ergométrica. Isso! Que quer que seja isso. Isso aqui, esse outro. O que é isso? É um aparelho medieval que eu só coloquei aqui para zoar com vocês ou é realmente o equipamento de treino de uma academia? Eu não sei. Esse é exatamente o meu ponto. Eu não faço ideia. E exatamente, e vocês também não. E é exatamente por isso que funciona, meus queridos, porque esta porra dá medo. Eu odeio a academia de ginástica. Eu tenho que fazer porque senão eu vou morrer, né? E a alternativa, a academia de ginástica, ainda é um pouco menos assustador do que ir para o abismo, né? Para o sono do qual não se volta, meus queridos. Para começar as atividades aqui, porque já fazem 10 minutos já tem 10 minutos de vídeo e eu ainda não falei do gibi do dia. Vamos começar as atividades falando de The Cult of Dracula. Vamos começar com vampiros, meus queridos. Talvez o monstro mais, a raça de monstro, o gênero de monstro mais famoso dentre os grandes monstros do terror, né? Drácula, meus queridos. Gibi de Rich Davis, Henry Martinez e Puis Calzada. E aqui começa minha primeira crítica ao gibi, que vem do fato de que é uma minissérie em 3 edições que muda o artista na última. Eu odeio quando gibis fazem isso porque, bom, você desenvolve uma relação entre você e a obra, né? E você já está acostumado com os tropes do desenhista da série em questão. Se for uma série mais longa, isso é inevitável, não tem o que fazer, né?
Mas numa série de 3 capítulos, mano, eu preferia que tivesse sido... que ela atrasasse um pouco, talvez, a edição final. Não que os dois desenhistas, que o Calzada e o Martinez, eles tenham traços particularmente diferentes. Não que o Martinez, por sua vez, tenha uma arte de, meu Deus, de encher os olhos. Mas mesmo assim, eu não acho muito legal e só por isso já aviso que vai perder nota. Anyway, Cult of Drácula é uma releitura do mito do vampiro, né? Usando todos os personagens da clássica história do Bram Stoker, com alguns twists. Traz para os dias atuais, não exatamente uma reimaginação completa, porque ainda são vampiros e alguns dos tropes estão lá, né? Tipo, os próprios vampiros, a ideia da metáfora de vampiros e sexo, as noivas, né? Comecemos pelo começo. Em Cult of Drácula, a gente descobre uma equipe de documentaristas, né? Formado por Mina Harker e Jonathan Harker. E os dois, juntos com um padre, né, Abraham Van Helsing, vão investigar o prédio onde ficaria um culto do qual não se sabe muita coisa. Um culto extremamente fechado que pela primeira vez decidiu que vai abrir as portas para o olhar externo, né, para a imprensa. Só aí você já tem mais ou menos a típica história clássica de vampiro, né? Que é a ideia de tipo o bicho te atraindo, né? Aquela história do vampiro enquanto criatura sedutora que sempre te atrai pro ambiente dele e uma vez, né, com você caindo da armadilha, não tem volta, né? Que negócio que o vampiro não entra na sua casa, ele convida você, ele te seduz para que você entre na casa dele ou que você convide-o para que ele possa entrar na sua. Eu lembrei daquela música gospel, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, né? Funciona pros dois lados, né? Olha só. Blasfêmia, você encontra aqui. Horror! O que funciona nesse gibi em questão? Eu gosto do lance de, tipo, modernizar o mito. Esse é um elemento que, tipo, os grandes clássicos se permitem, né? Que, tipo, você pode fazer releituras dele sobre todos os contextos possíveis. Contanto que você mantenha aquilo que eles têm de fundamental, vai funcionar. Você pode ressignificar Drácula como uma história passada nos dias atuais, com essa roupagem que eu coloquei na história, né? Da mesma forma que você pode, como já foi feito, né, fazer uma releitura moderna de Romeu e Julieta, como é aquele filme com o Leonardo DiCaprio. E você mantém os elementos fundamentais da história e, portanto, ainda é reconhecível. E essa é a beleza dos clássicos, né? O grande twist aqui, na verdade, essa é uma história que parece o primeiro arco de uma história maior. E só agora, enquanto eu estava fazendo a pesquisa a respeito dos artistas, eu descobri que existe uma segunda história do Rich Davis chamada The Rise of Dracula. Eu não sei, no entanto, se ela é uma continuação dessa ou se é uma coisa nova, né? Tem excelentes ideias aqui. Pelo fato de ser uma minissérie em 3 números, elas acabam não sendo tão exploradas. Elas são só apresentadas. Tem uns conceitos muito interessantes, umas ideias que podem ser bem maneiras. Por exemplo, e aqui não é bem um spoiler, né? Vocês sabem que este canal não acredita no conceito de spoilers, mas se você acredita, talvez esse momento parar esse vídeo e ler o negócio e aí você volta. Mas não se preocupem, crianças, somos melhores que isso. É o lance de que ele muda o sexo do Drácula. Drácula é uma fêmea. Isso é bem interessante. Eu não vou entrar nos méritos a respeito de quais outras mudanças ele vai fazer para que vocês possam descobrir essas coisas sozinhos, né? Mas isso eu já achei interessante. Não que vai ser muito bem explorado, mas eu achei que, tipo, levanta algumas questões divertidas para você pensar, né? Tipo, a ideia do vampiro, tanto o vampiro quanto o lobisomem, eles têm essa semelhança a respeito de serem sobre predadores, né? De serem meio que mitos de cautela, histórias de cautela, para você tomar cuidado, porque tem figuras, sabe, que vão te atacar no meio da escuridão, né? Não é para menos que o Drácula vai atrás de uma menina, né? De uma moça, de uma jovem mulher, né? Não é para menos que na maioria das histórias os vampiros vão atrás de homens ou mulheres inocentes, né? Ainda sem muita vivência, jovens, né? Porque é meio que essa ideia do monstro enquanto uma metáfora do predador, né? A mesma coisa do lobo, da Chapeuzinho Vermelho, né? O lance é você tomar cuidado quando você, moça, se jogar na noite, porque pode ter alguém, um homem, um lobo, um vampiro,
né, prestes a pular para cima de você e te fazer mal, né? Sendo que no caso do lobisomem, esse cara é um monstro incapaz de controlar os instintos mais primais, enquanto o vampiro, por outro lado, ele é sedutor, ele vai te fazer acreditar que você está indo voluntariamente, quando na verdade é ele te cativando pro abate, né, meus queridos? Então, quando você subverte isso, você transforma no Drácula como faz do Drácula uma mulher, uma fêmea, o que você está querendo dizer a esse respeito? Você está querendo instituir a ideia de tipo de uma mulher como predadora? Não é, isso não vai muito para frente na história, é só tipo gerar algumas perguntas interessantes na cabeça, né? A história é basicamente a Drácula se aproximando da mina, né? Seduzindo ela, não pelas razões que normalmente o Drácula seduz a mina, mas ainda tentando se aproximar dela para revelar coisas, né? Eu vou parar por aqui, eu não quero dar spoilers demais. Os demais personagens, eles acabam fazendo... O Renfield, no caso, ele tem um papel meio Jim Jones, sabe? Mas como isso aqui é um culto com caráter religioso, ele acaba tendo esse papel meio Jim Jones, meio líder protestante, meio pastor, só que ao invés de ser um pastor cristão, ele espalha a palavra de Drácula. Exatamente por isso a gente, e pela ambientação, né, porque tipo, eles não lembro se eles falam onde que se passa a história, mas tem uma cara meio de interiorzão dos Estados Unidos, então você não consegue não fazer o link dessa igreja, do culto do Drácula, né, com aquelas igrejas de caráter ainda mais fundamentalista, cristãs, né, que você tem no Bible Belt, né, no cinturão da Bíblia, no interiorzão, né, dos Estados Unidos, né. Ou, tipo, com as neopentecostais aqui no Brasil, né? Dessas que, tipo, você não pode dar 2 passos em qualquer bairrozinho periférico que você tá de frente com uma igrejinha que, tipo, cabe 15 pessoas lá dentro, né? Tem um twist no final que, tipo, eu achei, na real, vem tão súbito. Não sei se isso é uma deficiência da história ou se, tipo, eu tava imerso demais, mas, tipo, eu achei que eu fui ver que tava faltando alguma edição. Só depois, quando eu fui reler a página e depois a história inteira, que eu entendi que não, termina ali, beleza. Mas, e tem um outro momento na história também que a trama fica ligeiramente confusa, porque, tipo, ela se passa em 2 núcleos, né? A gente chega na história já sabendo que aconteceu um massacre naquela igreja e que só uma pessoa sobreviveu, ao mesmo tempo que a gente vê a história focada no passado, mostrando a chegada da equipe de filmagem, né, e os dias que eles vão passar ali junto com os moradores ali, junto com as pessoas que partilham do culto a Drácula. É uma história interessante, não vai mudar a vida de ninguém. É uma história interessante, levanta mais perguntas do que realmente tenta responder, tenta aprofundar elas. Parece de fato o primeiro gibi de uma série mais longeva. Não sei se tipo a ideia era acabar mesmo ali ou se foi simplesmente o que era para ser o começo de uma série que acabou não tendo continuidade, né? Mas vale a leitura, vale a leitura. Eu diria que é um confortável 6. 666, meus queridos, é o número da besta. Todos os gibis durante o mês de outubro vão ter a nota 666, caralho. Não? Porra. Você que dá a ideia do negócio, tipo, não posso embarcar full? Tá. Não é 666, é só 6 mesmo. É só 6. Mas um 6 confortável. É uma boa história. Com uma arte ok. Tem esse problema de tipo mudar o artista no final. Mas uma leitura simpática. É isto por hoje, crianças. Este vai ser o formato dos vídeos curtos, mas tipo assim que eu vou tentar ir o mais fundo possível, né? Como é uma história curta, como ela não é particularmente densa, vamos ser honestos aqui. E como eu já tinha feito um preâmbulo de 10 minutos, eu não vou me estender demais. O vídeo já tá com mais de 20 minutos, né? Bruto, né? O do vídeo. E eu não quero que ele fique particularmente longo. Eu vou deixar os vídeos mais longos para tipo quadrinhos que são mais substanciais, né? Agora eu vou voltar para minha existência. A existência adulta. Um lugar de profundos horrores. Até porque eu tenho que ir pra cozinha. Pra cozinhar.
não para cozinhar qualquer coisa, meus queridos. Eu vou fazer uma das coisas mais aterradoras que um homem adulto pode fazer, que é mexer com a panela de pressão. Se você não está com medo é porque você não procurou no Google o suficiente a respeito de panela de pressão explodindo. Meus queridos, vão procurar, vão. E aí vão tentar cozinhar feijão e dormir à noite de uma forma tranquila, meus ímpios. Vão ver as histórias horríveis que eu já vi, gente. Pininho da panela de pressão perfurando o teto, o negócio explodindo de um jeito que tipo é pior até do que um botijão de gás estourando, como diria um dos meus professores de física. Meus queridos, panela de pressão, é por isso que você tem medo desse trem e quer saber, você deveria. É isso, crianças. The Cult of Drácula, nota 6. Se não tiverem nada melhor pra ler, vão dar uma olhada. Pelo menos é um exercício interessante pra vocês verem como você pode pegar uma ideia supostamente exausta, né? E dar uma roupagem interessante pra ela. Ok. Too sweet? Too sweet, meus ímpios.